bem-vindos ao DRCast. Com vocês, Dalina e Raquel. A partir de hoje, nesse primeiro episódio, vocês vão conhecer as suas apresentadoras, porque DRCast não é de discutir o relacionamento, é de Dalina e Raquel. Então, hoje vamos conhecer um pouquinho das nossas histórias, vamos conhecer a história da Raquel. Raquel, conta um pouco para a nossa audiência quem é a Raquel, a que a Raquel se dedica. Vamos lá, então, Dalina. Vamos começar por mim, depois é a tua vez, né? Isso Te contar aí. Um pouquinho de ti também. Bom, eu sou consteladora familiar, né? E vou te contar como é que tudo começou, de onde é que eu vim até chegar na constelação familiar. Perfeito. Eu tenho formação em pedagogia. Depois, mas ainda assim eu não me realizei na pedagogia e acabei indo para outras áreas. E, por fim, eu comecei a cursar também terapias integrativas e complementares, que é uma profissão também muito bacana, nova, e agora tem esse curso oferecido nas universidades. E eu tenho essa formação também. E a constelação familiar, ela é uma terapia integrativa e complementar. E eu estava tendo contato com conteúdos de constelação na internet mesmo. E comecei a me aprofundar nesse tema e me identifiquei profundamente. Eu comecei a ver o quanto fazia sentido para mim a constelação familiar. E busquei uma formação. É uma formação longa, né? A primeira formação é de 1 ano, depois a gente faz mais cursos. E foi assim um divisor de águas na minha vida. Então, eu fiz a formação para atuar como consteladora, porque eu sabia que eu tenho facilidade em ouvir as pessoas e sempre me interessei pela vida das pessoas, em buscar solução para os problemas que as pessoas compartilhavam comigo. Mas eu queria ter uma formação técnica para fazer com mais segurança isso, porque o amigo é sempre um bom conselheiro, mas nem sempre o conselho é tão bom assim, né? E a gente acaba influenciando a vida das pessoas e muitas vezes de forma não tão assertiva. E o que seria, Raquel, assim, a constelação familiar? Aquela pessoa que está nos escutando agora e que nunca ouviu falar, constelação familiar, o que é isso? Bom, a constelação familiar ela é 2 coisas, tá? Ela é uma terapia breve que se utiliza de representantes. Assim, é uma ferramenta de terapia breve que se utiliza de representantes do constelado. Nós chamamos de constelado a pessoa que está se constelando. E ela é também uma filosofia de vida. Nós chamamos de filosofia sistêmica. Enquanto terapia breve, enquanto ferramenta, nós utilizamos representantes que podem ser pessoas, quando é um encontro com pessoas, daí vai ter alguém que vai representar o constelado, alguém que vai representar os seus membros familiares, e também pode ser com bonecos. Assim, tradicionalmente é isso, com bonecos tipo Playmobil. Os bonequinhos também representam o constelado e os seus membros familiares. Muitas pessoas também, muitos profissionais, se utilizam de outros elementos para representar, até com animais, com cavalos, se faz também com bonecos em água, mas tradicionalmente são essas 2 modalidades. E como filosofia, e é tão importante falarmos da filosofia sistêmica, a constelação ela preconiza 3 grandes leis chamadas ordens do amor, tá? Que foram sistematizadas pelo Bert Hellinger, o que foi o nosso mestre da constelação familiar. Então, ela trabalha com o conceito de inconsciente familiar e também ela descreve 3 grandes leis que se desdobram em outras leis. E é tão importante, as 2 coisas são muito importantes, tanto a técnica quanto a filosofia, para que se traga realmente resultados efetivos. Raquel, quem é que precisa de uma constelação familiar? Dalina, eu sou suspeita para falar, tá? Porque a constelação, para mim, foi um divisor de águas. Eu sou uma Raquel antes da constelação, uma Raquel depois. Quem me conheceu antes da constelação tem que me conhecer novamente. Porque a constelação, ela organizou o meu mundo interno. Para nos tornarmos consteladores, nós precisamos mergulhar a fundo nessa filosofia, né? E é isso que faz a grande diferença. Então, quem precisa, eu sou suspeita para falar, eu diria que todo mundo precisa, porque todos nós viemos de famílias com questões, né, a serem resolvidas. Todas as nossas famílias
Eu acho que aqui no planeta Terra todo mundo vem de famílias com conflitos, com situações que precisam ainda serem resolvidas, e nós trazemos isso conosco, então é necessário que todo mundo, em algum momento, olhe para dentro. Eu me identifiquei com a constelação, então eu sou suspeita para indicar a constelação. Vou deixar a pergunta ali para vocês, galera. Vocês têm algum problema? Vocês estão passando por alguma dificuldade dentro do seu núcleo familiar? A constelação familiar tem algumas respostas. Seria por essa mesma linha, Raquel? Muitas respostas, Dalina. Na verdade, a constelação ela trabalha com o conceito de inconsciente familiar. O que é inconsciente familiar? Além do inconsciente individual, já trazido pela psicanálise, e do inconsciente coletivo, já trazido por Jung, né? Nós temos também o inconsciente da família que atua nas nossas vidas, mesmo a gente não tendo consciência disso. É um inconsciente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não somos tão livres o quanto gostaríamos ou quanto pensamos da nossa família de origem. Nós herdamos mais que traços físicos dos nossos pais e ancestrais. Nós herdamos também o emocional deles. Assim, nós herdamos coisas boas, dons, aptidões, né? Um jeito de sorrir, um jeito de coçar a orelha do pai, do bisavô, que eu nem conheci, de repente um jeito de coçar o nariz, um jeito de caminhar. Eu nem conhecia essa pessoa, mas eu tenho o mesmo modo de caminhar dela. Mas, da mesma forma, nós herdamos também as dores, os traumas não resolvidos. Né? Tudo aquilo que uma geração não resolve, as gerações seguintes acabam herdando. E aí, que medo, Raquel! Muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes, nós temos medos, nós temos dificuldades, sabe aquele vazio que não sabe de onde vem. Muitas vezes isso está relacionado a algum trauma transgeracional. Esse é o nome que nós usamos, é um trauma herdado lá de gerações passadas. Eu já ouvi falar, Raquel, na constelação, assim, a palavra emaranhamento. Emaranhamento é uma Teria a ver com isso que tu está falando, dos traumas não resolvidos pelos antepassados, assim que vai trazendo junto. A nomenclatura da constelação, né? Sim, a gente fala muito assim, fulano está emaranhado, eu estou emaranhado. O que é estar emaranhado? Estar emaranhado é quando a nossa alma, o nosso inconsciente, o nosso psicológico, está lá atrás no passado, olhando para coisas lá de trás. A gente pensa que está olhando para o momento presente, para o futuro, mas não. Na nossa alma, no nosso inconsciente, nós estamos olhando lá para trás para algo ou alguém. Então, o emaranhamento é sempre referente a algo ou alguém. É quando a nossa vida ela vai até a página 2, mas volta para trás, sabe? Quando tu dá um passo, dá 2 passos, mas é como se tivesse um elástico que puxasse para trás, volta para trás. Nos mais diversos setores da vida. E como uma pessoa sabe, identifica, Raquel, que está dentro desse emaranhamento? Bom, Dalina, a constelação, enquanto técnica, se utilizando de representantes, ela é praticamente cirúrgica em mostrar o emaranhamento. O cliente traz uma questão, aí ele vai para a constelação, né? A gente coloca os representantes e aquilo ali vai se manifestar naquela dinâmica oculta por trás daquela queixa do cliente vai aparecer durante a aplicação dessa técnica. Mas também existe uma outra maneira da gente descobrir muitos dos nossos emaranhamentos, que é fazermos uma busca ativa, e todos nós podemos fazer isso, uma busca ativa de sentimentos negativos que nós nutrimos em relação a membros familiares ou a fatos das nossas vidas. Sabe assim, quando tu lembra de um fato com dor, com lamentação, e não são poucos fatos, né? Todos nós, quem não tem fatos dolorosos a serem lembrados? E eu sei que é um desafio hercúleo, muitas vezes, deixar de sentir dor. Eu até não digo deixar de sentir dor, porque também é um pouco de utopia. Tem coisas que vão doer para sempre. Mas atribuir um sentido àquela dor. Aí a gente se desemaranha de um fato. Né? São vários fatos. Uma falência financeira, acidentes, mortes.
despedidas. São dores que todos nós vamos carregar na vida. São desafios. Mas como que a gente faz para lidar com isso de uma maneira saudável, assertiva e de forma que nós não fiquemos amarrados, emaranhados, enosados, parados, congelados ali? Como? Atribuindo um sentido. E a constelação é fantástica nessa caminhada de atribuir sentido àquela dor e fazer algo bom com aquilo. Mas, Raquel, isso que tu está trazendo, essas informações, para quem nunca ouviu falar, não conhece a constelação familiar, pode remeter a uma terapia. É uma terapia? é uma terapia breve, Dalina. Eu, por exemplo, eu trabalho com acompanhamento também, que eu chamo de terapia breve. Eu não sou psicóloga. O psicólogo, sim, é um profissional habilitado para ficar anos com a pessoa fazendo um tratamento super profundo, mas o constelador é um terapeuta sistêmico, ele pode sim trabalhar com algumas sessões antes e depois da constelação aplicada, da constelação enquanto técnica. Mas é importante dizer também, nós temos os membros familiares que causam emaranhamento quando nós nutrimos sentimentos negativos por eles, né? Ou seja, pai, mãe, irmãos não nascidos, irmãos abortados, seja por aborto voluntário ou involuntário, filhos não nascidos, seja por aborto involuntário ou voluntário, os avós, os bisavós, e muito importante, e o pessoal tem muita resistência em admitir, mas os nossos parceiros anteriores também causam emaranhamento. Quando nós não fazemos um bom fechamento ao término das relações, quando nutrimos, por exemplo, o ressentimento lá do ex, o ex acaba voltando no corpo de outra pessoa, né? Aquilo vai ser revivido, né? Na alma, a gente busca reviver aquilo para encontrar uma solução para aquilo. Isso quando falamos de rompimento de relações de uma forma forte, de uma forma ruim, no caso. Ruim, e a maioria dos casais termina assim, né? Na grande maioria, dificilmente se termina uma relação com amor, com respeito e gratidão. Tem um que vai se vitimizar sempre. Tem um, não vou dizer que sempre, mas na grande maioria esmagadora das vezes, tem um que vai se vitimizar e vai achar que foi uma injustiça. E sim, é um desafio grande. Muitas vezes tem traição, e traição é algo muito traumático. É um grande trauma passar por uma traição. Mas tem técnica, tem uma caminhada. É possível, sim, vivenciar experiências bem difíceis de términos sem ficar nesse emaranhado, sem ficar nessa dor. Não é do dia para a noite. Quem disser que é do dia para a noite, tá? É balela. Não, a coisa é uma jornada. Constelação familiar é uma jornada. Tem que ser colocada em prática. Por isso a importância de se apropriar dessa filosofia sistêmica junto da técnica. E aí é possível. Mas, sim, a maioria das relações termina em dor, né, Dalina? Sempre. Raquel, fala um pouquinho sobre esse relacionamento que tu falou com os pais, com a mãe, com o pai. Como que isso impacta na vida de uma pessoa? Esse emaranhamento. Esse emaranhamento. Bom, pai e mãe, é polêmico, tá? Em um único episódio, a gente não vai exaurir o tema constelação familiar. Mas os nossos pais, eles merecem incondicionalmente um lugar de respeito e gratidão pela vida recebida, ponto. E eu sei que tem casos, e é difícil. Tem pai e mãe que foi ausente, tem pai e mãe que abusou, tem pai e mãe que bateu, dentre coisas até piores. Mas, assim, quando nós não gostamos da nossa matéria-prima, nós não gostamos de nós mesmos. Se eu gosto da minha mãe, mas não gosto do meu pai, eu não gosto de metade de mim, porque metade de mim é pai, metade de mim é mãe. Foi assim que eu fui constituída. Claro que eu também tenho todo o fator ambiente que me forma também, mas a priori, metade de mim é mãe, metade de mim é pai. Quando eu dou um bom lugar para ambos aqui no meu mundo interno, não necessariamente eu preciso estar perto deles, conviver com eles. Se a convivência é difícil, ok, a gente pode manter uma distância saudável, mas aqui no meu mundo interno, respeito e gratidão são fundamentais para que eu vá forte para a vida.
Então, pai e mãe tem que ter esse lugar. E a pessoa que não coloca esse lugar importante ali é no seu coração, Dalina, como que fica a vida dessa pessoa, vários Raquel? desdobramentos, a vida fica comprometida. Vai levar para a vida amorosa, com certeza. Tudo que nós não resolvemos com pai e mãe, nós vamos levar para a nossa vida afetiva. A gente vai... Quando nos sentimos credores do pai e da mãe, a gente vai querer que quem pague esse boleto? A pessoa mais íntima. Né? E aí fica um fardo, fica pesado demais para o parceiro ter que pagar um boleto que é lá do pai e da mãe. É complicado. A vida profissional também fica comprometida porque nós vamos fracos para a vida. Quando nós acusamos nossos pais, criticamos nossos pais, nós nos sentimos maiores que eles. E isso faz com que nós entremos pequenos para a vida. Ao contrário, quando nós temos gratidão, respeito pelos nossos pais, por tudo que recebemos deles, porque eles deram o que eles puderam dar. E eu falo emocionalmente, eu não estou falando aqui apenas materialmente. Quando nós damos esse lugar de respeito e gratidão, aí nós vamos fortes para a vida. E aí flui, a tendência é que vá fluir. Mas claro que não é só pai e mãe, né? Tem também, às vezes, questões com irmãos, por exemplo, tem questões com parceiros anteriores, como eu falei. Tem um avô lá, a vergonha do vô que bebia e caía no boteco. Tinha que buscar o vô deitado no chão. A vizinhança toda olhando, ai, que vergonha do meu avô. Deu, lascou. Sentiu vergonha do membro da família, ainda mais um ancestral. Porque, na visão sistêmica, quem veio antes é maior. Porque através de quem veio antes, a vida chegou até mim. Então, quem veio antes é maior e eu devo ficar no meu lugar de menor e ter respeito, gratidão, independente do que aconteça. É desafiador, eu sei que é. E é possível, Raquel, dentro da constelação, a pessoa poder chegar a compreender e perdoar de uma mágoa, de alguma situação traumática que tenha passado? Dalina, o resultado da constelação vai depender muito do movimento que o cliente vai fazer após a constelação. Sempre digo isso. Por isso que eu trabalho também com acompanhamento pós-constelação. Mas, assim, é possível, sim, ressignificar, desde que se coloque em prática todos esses ensinamentos. O perdão, ele tem que passar pela compreensão. Eu sempre digo assim, a pessoa te magoou, ok, realmente, foi difícil, eu acolho a tua dor. Porque a constelação, ela não menospreza as nossas dores. Claro que não. As nossas dores existem e nós temos que ser acolhidos. Tanto que a gente trabalha também a criança interior ferida na constelação familiar. Também é um elemento que a gente traz para o campo. Muito assunto, não dá para exaurir hoje, não dá para falar disso hoje. Mas, assim, como se faz isso? Compreendendo assim, poxa, se eu tivesse no lugar desta pessoa, com a história de vida dela, com a infância que ela viveu, com a vida intrauterina que ela teve, com toda a ancestralidade dela atuando nela, eu faria melhor do que ela? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Então, eu te digo que sim, é possível, mas é um movimento, é uma jornada. E também a gente tem que ser adulto o suficiente para assumir a nossa parte. Na maioria dos conflitos, Dalina, na grande maioria, é sempre 50-50. Sempre que houver um abuso, né, um abusivo, é porque tem um permissivo. Então, assim, é importante que nós assumamos os nossos 50%. Não é do dia para a noite. E, Raquel, quando você fala, por exemplo, na constelação familiar, de pessoas que excluem algum familiar, excluem um irmão, uma irmã, um tio, ou aquela tia fofoqueira, vamos excluir ali dessa constelação familiar. O que tu pode falar para essas pessoas que excluem os familiares? Assim, é como eu disse, manter uma distância saudável, se for o caso. Se a convivência é difícil, se a convivência só traz mais conflito, mantenhamos uma convivência, então, razoável, uma certa distância regulamentar. A distância regulamentar é bem-vinda. Mas no meu mundo interno, eu tenho que colocar essa pessoa num bom lugar para que eu ganhe força. Não é pelo outro, é por si mesmo.
quem ganha força é quem dá um bom lugar a todos. Tanto que a palavra constelação familiar, ela quer dizer organização familiar. É cada um ter o seu lugar no sistema familiar. Todos fazem parte. Tanto que quando falamos em aborto, o aborto, com muita recorrência, o que acontece? O aborto, ele é esquecido. Ele é simplesmente esquecido. A própria mãe esquece, pelo menos conscientemente esquece. Inconscientemente a gente sabe que não. Parte dela fica naquilo ali, naquela dor toda. O aborto, ele tem que ser lembrado, tem que ser colocado um nome, uma homenagem. A gente tem técnica para isso. Para quê? Para que o sistema todo ganhe força. Todos, quando falta um, é como se fosse o alicerce da casa, fica faltando um tijolo, 2 tijolos, e aí aquilo ali vai ficando bambo. Então, todo mundo tem o direito de pertencer a isso, é uma das leis. Quando eu falei nas ordens do amor, uma delas é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. E quando nós não deixamos um lugar de respeito, gratidão por todos, quem perde somos nós. Não é o outro, é nós. Raquel, agora que tu tocou o assunto do aborto, tu sabe que foi discutido, né, na Câmara Federal lá, que para a legalização do aborto, inclusive até os 9 meses de gestação. O que tu tens para dizer para a nossa audiência, as mulheres principalmente, que se baseiam, é legalizado, então pode fazer. Graças a Deus que foi revogado, não foi adiante. Mas quando já começa a se trazer como pauta uma situação como essa, o impacto que vai gerar nas mulheres brasileiras. É lamentável, Dalina. Assim, uma das máximas da constelação é não julgar as pessoas. Assim, a gente não julga as pessoas. Até quem defende o aborto, eu não estou aqui para condenar quem defende o aborto, porque a pessoa ela fala do lugar que ela enxerga o mundo. E o lugar que ela enxerga o mundo não é o mesmo que o meu. E está tudo bem, está tudo certo. Eu não quero demonizar essas pessoas. Mas, diante de tudo que nós observamos na constelação, Bert Hellinger estudou famílias por mais de 40 anos. Ter um filho diante de muita escassez, e na maioria das vezes os pais que fazem isso é por uma necessidade, por medo, são movidos por medo, por insegurança. Um medo, muitas vezes, de não dar uma boa vida para esse filho. E eu estou aqui para acolher essas pessoas. Eu acolho do fundo do meu coração. Porém, não sei se é conselho, não gosto muito da palavra conselho, mas o que eu posso registrar aqui? Não abortar. Ter o filho é difícil, mas abortar vai tornar a vida deles muito mais difícil. Porque as famílias que abortam, elas acabam perdendo força, os irmãos ficam emaranhados, o irmão que vem depois fica mais emaranhado ainda com o irmão que partiu. No útero, eu sei que eu vou falar que é muito complexo para falar rapidinho um podcast. O útero de uma mulher que aborta, ele tem uma memória de morte. De uma mulher que aborta involuntariamente, inclusive, né? Também. Não, são coisas diferentes, mas ambos precisam olhar para esse aborto, dar um nome, incluir esse filho na família. Então, assim, aquele útero fica com uma memória de morte. O outro irmão que vai ser gerado ali, possivelmente pode vir um outro irmão, vai assimilar toda essa dor visceralmente. O casal perde força, o casal tem uma tendência a se desconectar. Então, assim, é difícil ter um filho diante de determinadas situações. Às vezes a menina é solteira, está ali fazendo faculdade, foi numa aventura, foi lá e engravidou. Eu sei que é difícil. Eu acolho, de verdade. Mas o caminho, a escolha de cometer o aborto ainda vai trazer mais prejuízos para a vida desta pessoa. Como é tão importante, né, Raquel, trazer essa informação, essa consciência mais profunda para a toma de decisão da mulherada. A tomada de decisão dali, né? É um passo muito grande. É um passo muito sério, né? E assim, para quem acredita na Bíblia, né,
a constelação... o cara da constelação familiar, o Bert Hellinger, foi padre, né? Então tem muita influência também do evangelho. Não que a constelação tenha um viés espiritual, mas assim, não matarás, né? Matar, a gente fica unido com aquele ente que é morto. Inclusive, vou falar mais um tema polêmico aqui, quem assassina, as pessoas que cometem o homicídio também ficam emaranhadas com aquela pessoa que falece, que é a vítima. A vítima e o assassino ficam os dois muito conectados. E isso reverbera por gerações seguintes, até a terceira geração. Então, é complexo. Esse tema da constelação é complexo. Mas eu, assim, se eu puder pedir que as pessoas pensem muito antes de fazer, estejam conscientes, a vida não vai ser fácil a partir de um aborto. A começar pelo casal que tem uma grande tendência a se desconectar. Vamos entrar nesses temas mais polêmicos, talvez, que agora que tu trouxe essa questão de assassinato, né, de matar alguém, essa conjunção que fica, essa união entre a vítima, né, e o assassino. Isso. Teve uma situação, Raquel, que eu conversei uma vez com, acho que era coronel da Brigada Militar, e ele me falou bem assim, Dalina, nenhum ser humano está preparado para tirar a vida de outro ser humano. E aí vem uns questionamentos, que assim, mas só um pouquinho. E as pessoas que assassinam e continuam vivendo a sua vida, e ainda se divertindo, e ainda vivendo uma vida boa. Você acha que vida boa? Se drogar o tempo inteiro para poder esquecer do que fizeram, ou aquilo que mandaram fazer? Aí já fica uma luzinha assim, não é esse tipo de vida que ninguém quer. Então, conta um pouquinho mais sobre esse emaranhado que fica entre a pessoa que comete o assassinato e aquela vítima. É complicado, Dalina, é complicado. É algo tão grande, tá? Que, às vezes, não tem muito o que se fazer, a não ser espiar. Porque, assim, toda vez que se comete algo, o sistema busca uma compensação. E quando existe um assassinato, infelizmente, isso vai ficar para as gerações seguintes. A Bíblia fala, né? De novo, vou mencionar a Bíblia para quem acredita, né? Nem todo mundo é obrigado a acreditar, mas a própria Bíblia fala que Deus visita os pecados dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Para a constelação familiar, doenças mentais graves, por exemplo, estão relacionadas a assassinatos de 3 gerações para trás, por exemplo. Difícil, né? É difícil. Aí vem um irmão esquizofrênico com uma esquizofrenia grave, paranoide. Vai investigar a árvore, está lá o bisavô, matou não sei quantas pessoas. Porque o esquizofrênico, ele está identificado tanto com a vítima e com o outro que assassinou. Por isso ele oscila também muito. E ele tem alucinações, e ele ouve vozes. E isso não são alucinações no olhar sistêmico, são memórias. Então, não passa batido. Sim, às vezes a pessoa segue tendo uma vida, o cara foi lá, matou a mulher, daqui a pouco fica bem. Mas para frente, as gerações seguintes podem compensar. Então, assim, nada passa despercebido pelo sistema. Toda exclusão pede uma compensação e vai haver, inexoravelmente. E temos como nos desemaranhar de muitas coisas, sim, é possível, mas coisas como um assassinato, resta espiar. Não tem muito o que fazer, não. E se a pessoa identifica, Raquel, por exemplo, se dentro da sua árvore genealógica, ele sabia que seu bisavô já tinha cometido crimes, enfim, e começa a procurar a constelação familiar antes que aconteça algum problema ali de demência, algum problema psicológico ali. É possível resgatar? Sim, resgatar? Olha, Dalina, a gente, assim, tem coisas que eu também não quero, assim, pregar uma coisa que não existe, não tem como fazer milagre, como eu te falei. Quando uma coisa é muito grave, não vai ter o que fazer. Aí vai vir, pelo menos assim, se vier um filho esquizofrênico, tu vai ter mais
tu vai ter sentido para lidar com aquela doença. Tu vai conseguir lidar melhor no momento que tu compreende que aquilo ali é uma expiação, é uma compensação. Está havendo uma cura no sistema, ele acaba liberando o sistema. É um filho que vai vir com uma psicopatologia grave, ok. Mas a pessoa, a mãe, por exemplo, ela vai ter mais força para lidar com esse momento que ela compreende que ele está a serviço de algo maior. Por isso a constelação é tão fantástica no sentido de nos terapeutizar para lidarmos com essas dificuldades todas. Tem coisas que não há muito o que fazer, mas a gente vai conseguir atribuir um sentido do que simplesmente vem um filho com um problema grande, porque uma doença mental é algo bem impactante, impacta todos os membros da família. E se nós entrarmos para aquele olhar da vítima, ai, a vida foi injusta, porque comigo, aí é pior. Aí a gente realmente ainda fica atraindo mais coisas difíceis para viver. Agora, no momento que a gente começa a atribuir sentido, a gente ganha força para lidar com aquilo ali. Agora, dizer assim, não vai se curar da esquizofrenia. Eu já acho que quem pregar isso aí, eu desconfio. Não, curar de uma doença grave pode melhorar, pode atenuar. Pode sim, mas curado assim, não creio. Veio na minha cabeça agora, Raquel, falando nesse mesmo sentido, que nos últimos anos, né, teve uma leva de crianças com autismo. Teria muito a ver com alguma situação dessas, os pais que têm filhos autistas, o quanto a constelação familiar pode ajudar esses pais. Nesse sentido que eu estou te falando, Dalina, claro que assim, no momento que os pais entendem, começam a atribuir um sentido, a energia daquela família começa a ficar mais leve, e claro que esse serzinho, que esse filho, ele vai se impactar positivamente também, e pode atenua, claro, dá uma acalmada. Agora, aquela cura 100%, um ex-esquizofrênico, eu nunca vi, um ex-autista. Também, assim, acho importante na vida nós adequarmos as nossas expectativas. A gente está num planeta de dualidade. Nós estamos aqui por... Dê o nome que der, Deus, razão cósmica, universo. Por alguma razão nós estamos aqui. É uma escola e é importante que nós adequemos as nossas expectativas. A gente vai viver desafios. Todo mundo vai viver desafios. E vai ter alegrias também. E é dualidade. Um dia eu estou sorrindo, no mesmo dia eu estou sorrindo e estou chorando. Faz parte. Na mesma fase da vida, vivo coisas maravilhosas e dali a pouco estou com um baita problema para resolver. E essa é a vida. Então, mas o legal da constelação familiar é que ela tem respostas e nos ajuda a atribuir sentido para os desafios da vida. Eu vou falar uma coisa, né, Raquel, que é bem suspeita, porque eu sou cliente de constelação familiar. Eu sei. E eu tenho uma frase assim para a constelação que é de palavras curativas. Não, respostas curativas. Então, em cada sessão de constelação familiar, no meu caso, eu devo ter feito umas 7, se não me engano, ao longo da minha vida. E em cada sessão, em cada constelação, realmente vieram muitas respostas que me trazeram a compreensão, inclusive de antepassados. Indo buscar um tema específico, veio muitas respostas que realmente foram curando a alma. Então, eu recomendo, assim, abertamente para todas as pessoas, todos precisam fazer uma constelação familiar, Raquel. Dalina, eu sei. A gente vem com uma queixa e vai parar lá no bisavô. É isso que é o bacana da constelação, né? Tem um problema que a vida profissional não anda de jeito nenhum. Vai parar lá no pai, relacionamento com o pai, né? A relação com a profissão do pai. Aí trava a minha vida profissional, por exemplo. Então, assim, são causas... A gente não fica só no comportamental, que também é extremamente importante. A esfera comportamental, para que a gente tenha uma vida mais assertiva, é fundamental trabalharmos também. Mas a constelação, ela vai atrás das causas sistêmicas, lá para trás. Ela cava. E é fantástico. Coisas que a gente jamais imaginava são coisas que estão reverberando até hoje e travando a nossa vida. Tu falou agora, né, um pouco mais desse lado profissional, Raquel. Fala um pouquinho dos relacionamentos tóxicos, aquela pessoa... Não, e aquelas frases, né, Raquel, a mulherada assim, tenho o dedo podre.
Como assim? Fala um pouquinho, uma explicação a partir da constelação familiar para essa mulherada que acha que tem dedo podre. Só acha mesmo, Dalina. Na verdade, não existe dedo podre, tá? Perfeito. Assim, ó, a dica de ouro, todo relacionamento é o relacionamento certo para aquele momento. E se ele é difícil e se ele traz dor, ele vem nos mostrar algo em nós a ser tratado e curado. Por alguma razão, a gente se conectou neste relacionamento. Então, assim, quando a nossa vida amorosa está trancada, troca de parceiro, de novo, aquela história se repete. Sabe aquele padrão repetitivo, negativo, tudo de novo? O que eu diria? Que a pessoa tem que fazer algumas perguntas a si mesma, para começar, né? Para começar, porque a coisa é complexa. Mas, assim, que dicas que eu daria? Que perguntas poderiam ser feitas? Por exemplo, na esfera comportamental. Bom, eu quero encontrar alguém, quero ser feliz na minha vida amorosa. Primeiro, o que eu tenho a entregar num relacionamento? Né? Muito a gente pensa, bom, eu quero isso, eu quero alguém assim, assim, assado, com diversos atributos. Mas e eu? Que atributos que eu tenho? O que eu vou entregar para essa pessoa? O quanto mais bacana a vida desta pessoa vai se tornar se relacionando comigo. Isso é uma coisa fundamental, que as pessoas não têm muito o hábito de se questionar. Outra coisa, que critérios eu utilizo para escolher um parceiro? São critérios adultos ou são critérios infantis? Né? Muito a gente, às vezes, se pega escolhendo aquela pessoa mais bonita, mais perto da perfeição estética, né? Ou da bola para título, aquela pessoa que vai elevar o meu status social, né? Sem hipocrisia, a maioria das pessoas tende a caminhar nesse sentido, e critérios como mundo interno dessa pessoa, saúde emocional. Como está a saúde emocional desta pessoa para se relacionar comigo? Ela tem capacidade de diálogo? Ela tem a capacidade de refletir sobre seus atos? Como ela sabe perdoar, ela sabe também pedir perdão, né? E nós, como está o nosso mundo interno nesse sentido? Nós estamos bem emocionalmente para fazer uma troca com equilíbrio com outra pessoa? Já na esfera sistêmica, o buraco é mais embaixo. A gente faz o seguinte: minha vida amorosa não anda, tudo se repete. Terminei com aquele namorado, mas ele volta no corpo de outra pessoa e assim eu vou colecionando frustrações. O que eu devo fazer? Vamos lá. Como é a minha relação com os meus pais? Né? De novo, me sinto credora dos meus pais? Acho que recebi pouco deles? Ou dou um bom lugar de respeito e gratidão? Porque se eu me sinto credora, eu estou lascada, porque eu vou levar isso para o meu relacionamento. Como assim credora, Raquel? Credora, eu recebi pouco do meu pai e da minha mãe. Meu pai não foi presente. Eu tive uma infância triste, não tinha brinquedos, né? Muitas pessoas passam por coisas assim. Meu pai era ausente, minha mãe não me acolhia. Até hoje minha mãe não me acolhe. A gente ouve muito isso dos clientes, né? É um exemplo. O que a gente faz, acaba fazendo, leva isso para o relacionamento e quer que o parceiro supra tudo isso que faltou do pai e da mãe, que são funções diferentes. Função paterna e função materna são muito diferentes da função companheiro de vida. São coisas extremamente diferentes. Companheiro de vida a gente troca, com equilíbrio de troca. Um dá, o outro recebe. Esse que recebe dá também na mesma medida, sempre na mesma medida. Quando alguém estiver dando demais, tem que dar um passinho para trás. Tem que rever. Que legal. Mas tem Raquel. outra coisa também que trava muito a vida amorosa sistemicamente falando. A questão de como nós olhamos para o relacionamento dos nossos pais. Quando nós tomamos partido no relacionamento dos nossos pais, quando, por exemplo, a gente tem pena da mãe e critica o pai não é um bom marido para a mãe, se intromete nas brigas deles e toma partido, também a nossa vida fica condenada amorosamente.
pai e mãe, nós devemos assim olhar com neutralidade, deixar as questões de casal deles com eles e ficar no nosso lugarzinho de filho de pequeninhos, porque filhos são pequenos e os pais são grandes. Deixe os grandes com as questões deles. E outra questão que eu já mencionei, volto, reitero, é o como sentimos os nossos parceiros anteriores. Nós damos um bom lugar para eles também, de respeito e gratidão? Ou ficamos ainda nutrindo ressentimentos, nos vitimizando, né? Eu sei que é difícil, muitas vezes, de novo, falo, tem traição, traição dói demais, tem que levar para terapia. A traição, a gente, para dar conta de uma traição, tem que se terapeutizar e para tirar uma boa lição disso. Mas esses são tópicos que eu olharia em primeira mão com alguém que me vem com a questão da vida amorosa. Tem outras coisas? Tem, mas aí é muita coisa para hoje, para a gente falar aqui. E então, Raquel, quando as pessoas queiram saber de ti, como que eu encontro a Raquel, como que eu entro em contato com ela, quero marcar uma consulta de constelação familiar, quero fazer constelação familiar com ela, como que as pessoas te encontram? Dalina, pode me encontrar aqui, pode deixar um comentáriozinho aqui no nosso podcast, que eu vou acessar com certeza. E podem me achar no Instagram, @RaquelRaluzzi. Podem me achar no Instagram ou Raquel Lucas da Silva, no Facebook também, podem me achar lá. Façam contato que eu respondo a todos. Vocês estão gostando desse conteúdo? Ficaram com dúvidas, curiosidades sobre a constelação familiar? Ou já receberam uma informação que para vocês já fez muito sentido? Daqui em diante eu vou fazer diferente, eu vou começar a fazer a minha constelação familiar com a Raquel. Então, deixem esse comentário aqui no YouTube que a gente vai ler e vamos dar algumas respostas para vocês também. Então, a Raquel já deixou o seu @ do Instagram. Podem chamar ela direto ali no direct do Instagram e entrar em contato com ela e saber mais sobre a constelação familiar, mas principalmente fazer a sua constelação familiar. Eu sou cliente e eu sei o quanto a constelação familiar é um divisor de águas para a nossa vida. É verdade. Mas então, agora eu acho que chegou a hora de saber um pouquinho da Dalina, né, Dalina? Bora lá, Essa gente! mulher maravilhosa, empreendedora, uma mulher exemplo para nós mulheres, né? Uma pessoa que eu admiro tanto já faz tempo. Dalina, conta para nós como é que... Primeiro, né? Conta um pouquinho da onde tu é, natural da onde, veio para cá, para essa cidade aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi esse começo e como é que tu entrou para o mundo do empresariado? Amiga, primeiro quem me escuta falar já percebe de cara que não sou de origem brasileira, né? Já vê que é de algum outro lugar. Um sotaquezinho bem gostoso. Eu acho que não tenho sotaque, Raquel, mas quem me escuta pela primeira vez graça. Percebe de cara. Eu nasci e cresci na Bolívia. Bolívia. O meu marido, ele é brasileiro, né? Tá. Ele mora em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Foi ele que me trouxe da Bolívia, literalmente. Cheguei aqui em 2007, Raquel. 2007, Dalina, já tem bastante tempo. Já vai fechar. Olha. Quase 20 anos, né? Isso, é verdade, quase 20 anos. Ai, tu vê, né? A vida me trouxe para o Brasil, tanto que já estou com minha solicitação de naturalização brasileira. Então, daqui a pouco eu já vou ser brasileira. Ai, que bacana, Boliviano-brasileira. Mas que bacana. Aqui, Raquel, entrar no mundo empresarial, na parte do empreendedorismo, eu não nasci empreendedora. Não nasceu empreendedora? Eu me tornei empreendedora. Então, é possível a gente se tornar empreendedor. Não precisa nascer empreendedora, a gente pode desenvolver essa competência. Exatamente. Primeiro, a gente tem que se perceber, né, que tem quais são nossos talentos, quais são nossas habilidades, e a gente se preparar para isso. Porque nem todo mundo tem o talento, mas a gente pode desenvolver. Claro. Da mesma maneira que fala assim, não nasci empreendedora, mas me tornei uma empreendedora através de estudo, através de preparo. Quando surgiu a oportunidade de empreender, Raquel, foi uma caminhada assim um tanto tenebrosa. Não casei com um marido rico, então e não tinha nenhuma pessoa, um familiar aqui que me apoiasse financeiramente. Mas graças a Deus a gente sempre tem anjos em nossa vida. Meu marido, ele sempre me apoiou moralmente, ele sempre me incentivou.
falou muito das minhas habilidades, dos meus talentos e sempre me incentivou. Tu fez até eu lembrar de uma frase que diz assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Então, tu foi desafiada e é ali que tu foi te ampliando, né, Thalina? Desenvolvendo essa competência tão importante. Que Muito. Empreendedorismo é necessário para todas as profissões. Todo profissional autônomo precisa também desenvolver essa competência para prosperar. Atualmente, Raquel, o que a gente percebe? Independente da profissão na qual a pessoa se formar, vamos falar inclusive de advogados, vamos falar de médicos, advogados, médicos, engenheiros, dentistas, todos. Exatamente, dentistas. Consteladores familiares. Todas as áreas, elas precisam ter uma veia empreendedora. Precisa. Se não tem, vão precisar ir atrás de se preparar e desenvolver essas habilidades, desenvolver esses talentos. Sabemos que é mais fácil para aquela pessoa que já nasce com aquele talento. Mas nada impede que a pessoa, qualquer um, possa desenvolver. Mas primeiro tem que querer. Então, quando dei os exemplos dessas carreiras que são mais antigas, mais consolidadas, hoje nós percebemos, por exemplo, antigamente um advogado abria o seu escritório, chovia cliente. O cliente chegava, batia a porta e pedia consulta e contratava o trabalho do advogado. Hoje não. Hoje não, Hoje, né, Dalina? O advogado ele precisa ir atrás daquele cliente. Hoje, qual seria o melhor marketing hoje? Aquele que te dá resultado, Raquel. Aquele que dá resultado. E qual que dá resultado, Dalina? Depende do segmento, depende do talento, depende do que estás oferecendo, depende do público. Justamente, é excelente tua pergunta, Raquel, porque nem sempre aquele marketing que deu certo para aquele coleguinha é o que vai dar certo para mim. E vice-versa. O marketing que eu faço, que está certíssimo para mim, nem sempre vai dar certo para a coleguinha. Então, a gente tem que primeiro entender que existem vários caminhos de se colocar na vitrine. São vários caminhos, são jornadas que vai chegar até o público que precisa do teu trabalho. Então, a importância de estar presente em todos esses caminhos. Algum deles vai te trazer um retorno mais rápido, outros vai demorar mais, outros vai ser mais assertivos. Mas a importância de estar presente em todos esses caminhos faz uma grande diferença. A partir dali, tem que identificar e mensurar qual desses caminhos está sendo mais eficaz para meu negócio, para meu segmento. E esse é um tipo de conhecimento que não é ensinado nas faculdades. Não é ensinado em nenhum curso. Então, a gente tem que ir atrás de se preparar. Eu falo, por exemplo, dei exemplos, né, de medicina, de direito, na fisioterapia, dentista. A gente não tem essa formação, não tem na cadeia curricular, não tem marketing, gestão de negócio, não tem. Não tem. Então, a pessoa se forma muito bem na parte técnica, notas maravilhosas, sai até com honraria, né? O melhor aluno daquela carreira, o melhor profissional, a nota maior de toda a faculdade. Mas na hora de exercer a sua carreira, não sabe por onde começar. E aí, quando percebe que abre o consultório, abre seu negócio e não tem milhões de pessoas desesperadas querendo o seu serviço, aí começa a pensar, será que escolhi a carreira certa? Será que estou fazendo certo? Como é que os clientes começam a surgir? Como é que os pacientes começam a vir? O paciente precisa conhecer o seu trabalho, o paciente precisa saber de que você existe nesse segmento e que você é capaz de solucionar, de resolver o seu problema. Não adianta ser o melhor profissional de qualquer área se o mundo não sabe que você existe como profissional. Eu entendo, Dalina, mas exemplificando, o que tu diria para um dentista? Um profissional autônomo, feito um dentista, um advogado, um médico, que está iniciando a carreira abrindo um consultório, um escritório. A mídia seria um Instagram? Todo mundo tem que ter um Instagram? O que tu acha? Redes sociais é um bom caminho. É um bom caminho. Mas o que eu percebo na parte da saúde? A parte da saúde tem uma pequena vantagem. Olha que bacana, tu está fazendo uma diferença entre a saúde e daqui a pouco o direito. Isso, outras carreiras. Né? A parte da saúde já tem um caminho um pouco mais fácil de começar,
que seria com os convênios médicos. Ah, legal. Então, já pode trabalhar dentro de um hospital, vai ganhar um valor bem menor, mas a partir dali vai começar a mostrar o trabalho. Vai ganhando visibilidade. E vai tendo uma cartela de pacientes, cartela de clientes. Tá? Isso. Então, já um hospital já é uma vitrine Já é para uma aquele vitrine. médico, para aquele dentista, para aquele especialista, dermatologista, enfim, daquela área. Uma vez ele já começa a mostrar o seu trabalho e quer começar a empreender, abrir o seu consultório, abrir a sua clínica, já vai começar com uma pequena cartela de clientes, mas não será suficiente, porque já é esse profissional que tem o custo do aluguel, tem o custo do equipamento, tem o custo da higiene, tem o custo de imposto, tem o custo de alvará, de PPCI. Funcionários. Talvez, né? Uma secretária que seja. Com certeza, no mínimo, uma recepcionista tem que ter, né? Isso. Então, já é um custo de uma folha de pagamento. Então, esse pequeno número de pacientes que conseguiu quando trabalhava em hospital ou quando tinha os convênios médicos, aí que vem mais uma vantagem da área da saúde. Pode começar com seus convênios médicos, sabendo que financeiramente ainda não será suficiente para cobrir todos os seus custos. Então, ele seria o ideal que tivesse uma outra fonte de renda ou não dependesse desse valor para sobreviver. O ideal são as consultas particulares. Ah, Então, quando aquele profissional chega em um patamar de ter pacientes só de consultas particulares, chega a um nível chegou no nível. fantástico. Mas nessa parte da saúde já tem uma trilhagem, uma jornada que dá um pouco de facilidade. Certo. Agora, se o profissional acabou de se formar e já abre sua clínica, já monta seu consultório, sem ter conhecimento de gestão, sem ter conhecimento de marketing, sem ter conhecimento de RH, é um profissional que vai penar muito. Não é que não vai dar certo, tá? Mas vai penar muito durante sua jornada. Ele tem que entender que o negócio, que aquela clínica é uma empresa, que aquela medicina está inserida dentro de uma empresa, uma visão de empresa mesmo. Exatamente, visão de gestão. De gestão. Raquel, quando comecei nesse mundo empresarial, além de eu falar o idioma pouco, né? Eu falava uns 40% mais ou menos de português, fui me alfabetizando nessa linguagem empresarial. Então, a palavra gestão não fazia parte do meu vocabulário. Tô vendo. Eu ficava assim, gestão. Eu primeiro pensei de gestação, sabe? Até entender até entender que é gerenciar, né? Sim. Que é poder organizar uma empresa. E é visão mesmo empresarial. Então, nas faculdades, independente da carreira que for, nenhum profissional sai preparado para abrir o seu próprio negócio, para gerenciar o seu próprio negócio. Então, a partir dali, quem decide empreender precisa se preparar. Então, quanto mais preparado estiver antes de empreender, o caminho será mais fácil e será mais leve. Mas nada impede da pessoa já se arrojar, ir para empreender e vai aprendendo durante a jornada. Maravilha, Dalina, maravilha. E o que tu diria, Dalina, para as mulheres, que eu imagino que seja teu caso, como é que concilia essas múltiplas jornadas, que é ser mãe, ser empresária, ter um tempinho para o autocuidado, fazer uma academia, ainda dar uma estudada, daqui a pouco empreender um podcast. Meu Deus, como é que uma mulher se vira nos 30 diante de tantos afazeres, de tantas jornadas? Primeiro, uma questão de decisão, Raquel. A pessoa tem que decidir, eu quero, escolho fazer isso, ou não quero fazer aquilo. Sabendo que toda vez que a gente faz uma escolha de estar em um lugar ou de fazer alguma atividade, estará deixando de fazer outra. Então, dentro da minha jornada, por exemplo, a atividade física é algo que para mim é primordial. Eu trabalho com saúde, trabalho com bem-estar. Então, a primeira pessoa que tem que ter saúde em dia, tem que viver no bem-estar, sou eu. O exemplo arrasta, né, Dalina? Total. O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Faz Aliás, toda a quem eu diferença. te sigo no Instagram e vê que tu tá lá de manhãzinha, eu fico impressionada de ver os teus treinos, Dalina. Quero te dar meu parabéns aqui publicamente. Impressionada.
Então, realmente, eu tiro o chapéu para ti e quero aprender contigo mais para eu também começar a implementar na minha vida um pouco de um estilo de vida mais saudável junto e empreendedor. O que eu fiz, né, Raquel? Primeiro, a questão do horário, 6 horas da manhã. 6 da manhã. Tá, mas Dalina, tu dorme que horas? 10 horas da noite. 10 horas da tá noite. todo mundo Tu cumpre na cama. Então, tu dorme, tá certo, tu fecha as tuas 8 horas de sono, mais ou menos? Bem descansada, bem dormida. O que acontece? Por que eu escolhi às 6 da manhã, Raquel? Não foi uma coisa que eu queria, né? Porque sou dorminhoca, gente, sou dorminhoca, amiga. Mas aí o que acontece? 6 horas da manhã é o único horário que nada está aberto. É o único horário que eu não tenho compromisso nenhum, não tenho reunião, não tenho cliente para atender, não tenho que abrir a empresa. As crianças estão dormindo nesse horário. Não tenho como brincar ou conversar com eles ou ver os cadernos deles da escola. Até o maridão está dormindo nesse horário. Então, 6 horas da manhã é um horário que escolhi, que era o que tinha. Tu é a primeira da casa a madrugar. Madruga 6 horas. 6 Ninguém horas. vê, marido e os filhos ficam lá dormindo um pouquinho mais. Aí que vem o maridão novamente, né? Ele me leva na academia e ele querido. me busca. Ele acorda cedo junto comigo. É um maridão. Uhum. Então, mas é um horário, é o único horário que eu tenho disponível para treinar. Já tentei treinar de noite, mas de noite, volta e meia, surge algum outro compromisso. Então, eu detesto, amiga, interrupção. É verdade. Sabe? Para mim tem que ter continuidade, Dalina. tem que ter disciplina. Então, se é algo que eu não vou conseguir fazer ou que vai ter alguma coisa que vai me atrapalhar, eu já prefiro aguardar e ver em qual horário que eu posso, de fato, dar essa continuidade sem que nada me atrapalhe. A única coisa que me leva a não treinar é um machucado ou uma doença. O resto, eu tenho que estar lá. Até o maridão bom também já até não pergunta mais, amiga. Mas antigamente ele perguntava, tu vai treinar amanhã? Não treinaria por quê? Tu vai todo dia, Dalina, de segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo, como é De que é? segunda a sexta. De segunda a sexta-feira, quando- 6 da manhã, a Dalina tá lá na academia. Academia Sim. perto de casa. Mais ou menos. Não, tenho que ir de carro ou é Tem que uma ir de boa carro. caminhada. Tá, entendi. Sábados, quando consigo, assim, quando a clínica não abre, eu estou lá. Os sábados também. E o início, Dalina, foi difícil? Foi como tudo, Raquel. Tanto para empreender, né, no mundo empresarial, quanto para esporte, porque essa é uma grande diferença, amiga. Eu pratico CrossFit. CrossFit é esporte. Eu fui me deparar com isso poucos meses depois que eu comecei, porque me apaixonei tanto, gostei tanto. E fico, por que eu gostei tanto dessa atividade física? Não é só uma atividade física, é um esporte. E o que significa isso? Primeiro, que o esporte precisa de disciplina. E segundo, que tem técnicas que quanto mais tu treina, mais tu evolui. Então, tem técnicas muito difíceis. Então, para começar, nos primeiros dias eu não conseguia fazer nada, Raquel. Era uma coisa que eu ficava olhando as outras meninas que tinham mais tempo de treino e elas faziam com uma facilidade. Fica assim, eu quero isso para mim. E eu sei que eu consigo. Agora não consigo, mas eu sei que eu vou conseguir. Então, isso me... Te motivava? Muito. Isso me motiva, sabe? Saber que eu consigo. Então, comecei horrível. Amiga, comecei péssimo. 0. Então, já são 2 anos que eu estou fazendo de CrossFit. Que bacana, Evolui Dalina. muito, muito, muito mesmo. Vou dizer que eu devo ter evoluído 60%. Olha, para tu ver, né? Treino de 2 anos, evoluir 60%. É muito? É bastante. bacana. Então, falta ainda percorrer mais um 40%. É claro que falta. Talvez mais daqui a 2 anos, talvez mais 3 anos, porque E antes tem várias disso, tu técnicas. não treinava, Dalina? Tu começou a treinar? Fazia musculação. Fazia musculação já? Já, sempre gostei de fazer exercício. Ótimo. Aí que tá, a musculação eu levava para mim, para eu me sentir bem, para eu estar sempre me movimentando, para a saúde. Isso também era 6 horas da manhã, porque era o único horário que tinha. Parabéns, Dalina. Eu tenho dificuldade em acordar cedo, assim, para ir para uma academia. Eu admito aqui. Mas por isso que eu te admiro tanto. Eu ainda estou indo à noite. Amiga, assim, primeiro, tem que se identificar, se conhecer e saber Os se seus tu é limites. matutina ou se tu é noturna.
Isso. Tem pessoas que são noturnas, que não Exato. funcionam na parte da manhã Exato. e tá tudo bem. Tem os matutinos e os vespertinos. Eu sou a vespertina, eu sou lá do fim do dia. Do fim do dia. É. Tem academias 24 horas, né, amiga? Exato. Então não tem desculpa, não. Não tem desculpa, né, Dalina? E levar a vida da gente tipo uma empresa também, né? É nesse sentido, fazendo aquilo que é melhor para nossa saúde, para Amiga, nossa vida. Assim, a empresa somos nós. Nossa, exato. Teve uma situação de um amigo que é fotógrafo e eu perguntei para ele, né, o quanto ele investia no seu material de trabalho. Aí ele falou da câmera fotográfica, da lente e o suporte, enfim, material físico de trabalho. Aí eu olhei para ele assim, tá, mas se a tua câmera estragar, tu consegue comprar outra no mercado? Porque tem. Ah, consigo sim. Tá, mas e se tu estragar? Se tua coluna estiver ruim, Exato. se tu estiveres com dores Exato. nas costas, dores nos ombros, se estiveres com um torcicolo. Então, a maior ferramenta de trabalho e a mais importante em qualquer tipo de empresa ou de trabalho somos nós, nós pessoas. A nossa saúde. Porque a atividade física vai muito além de estética, né, Dalina? Muito além. A parte estética, Raquel, é consequência daquilo que a gente faz. Não tem como alguém que treina 5 dias na semana não estar bem fisicamente, esteticamente falando, sabe? As coxas mais torneadas, os glúteos mais empinados, o corpo mais definido. É uma consequência. É consequência. E além disso, o que é o mais gostoso, Raquel, quem pratica atividade física e faz assim um estudo de anos, sabe? E se vê assim, 5 anos atrás, eu peguei 5 gripes, por exemplo. Aí, conforme foi mudando de vida... A imunidade eleva. Total. Aham. E aí percebe, assim, 5 anos de treino, no último ano, nem gripe pegou. Não ficou doente, não foi para o hospital, sabe? A imunidade fica muito mais fortalecida. Então, tem esse trajeto além, amiga, do rejuvenescimento. É impressionante. Na minha clínica, nós temos pilates. Tu tem uma clínica, deixa eu entender, uma clínica de bem-estar. Isto, é uma clínica de estética e de bem-estar. Estética e bem-estar. Nós temos certo. vários tratamentos, tratamentos para a pele, para o rosto, para o corpo. Temos saúde dos pés, agora temos podologia. E temos pilates também. Ah, que maravilha. Então, temos muitas histórias de superação no pilates. Há quanto tempo tu já tem essa clínica, Dalina? 10 anos. Há 10 anos, uma empresa que se manteve, que prosperou e que está... Já mostra a tua competência muito bem desenvolvida enquanto empresária, né, Dalina? Eu fico que a gente muito vê feliz. Que, infelizmente, é triste, porque eu também já fui empresária há muitos anos, eu também já tive essa experiência, mas no ramo da confecção. As empresas parece que têm um tempo curto de vida, né? A gente vê muitas empresas que nascem, passam por vários perrengues e não sobrevivem, né? E, inclusive, a gente tem visto empresas antigas que sucumbiram às crises, à pandemia e tal. Mas, retornando, não quero tangenciar o que a gente está falando. Fala da tua clínica. Então, é uma clínica de estética e bem-estar e tem até pilates, Dalina. Temos pilates, Raquel. Espetáculo. E as histórias que a gente vê, histórias de mudança e transformação dos nossos alunos, é fantástica, amiga. Assim, para tu ter uma noção, chegar o cliente na empresa com tanta dor no quadril, arrastando a perna de tanta dor, então nós encaminhamos para o tratamento de massagem terapêutica. Então, primeiro, aliviamos a dor desse paciente, desse cliente, e depois que está melhor, encaminhamos para o Pilates. Para fortalecer. Para dar essa continuidade. Então, o que acontece? Depois de 1 ano fazendo Pilates, primeiro diminui a dor. E depois de 1 ano contínuo, 2 vezes na semana, com seu Pilates, tu percebe que a pessoa rejuvenesce uns 5 anos. Acredito, Dalina. E sem falar que evita ter de ir para um procedimento cirúrgico. O Pilates esse salva. é um dos objetivos. O que a gente sabe, eu sei que já tem estudos que mostram que mais de 90% de indicações cirúrgicas se resolvem com Pilates. E aí, o que é, Raquel? Manter a mobilidade das articulações, alongamento, o tônus muscular, postura, coordenação motora,
foco, respiração, são muitos benefícios. Então, a gente percebe nos alunos que 1 ano de treino, né, da prática do Pilates, a pessoa rejuvenesce uns 5 anos, fisicamente falando, sabe? Que maravilha. Isso é atividade física, isso é se manter um movimento. Não consigo ver, Raquel, eu não consigo me ver não fazendo nenhuma atividade física. Dalina, tu fala e cada vez eu me convenço mais o quanto é necessário para que a gente seja a base de tudo que a gente for viver na vida, né? Tudo que a gente for viver, a gente precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a atividade física, ela impacta todas essas áreas, não é só o físico, né? Exato. A neurociência tem falado bastante da musculação, da questão dos músculos, para trabalhar até o cognitivo, para prevenir Alzheimer e outros problemas mentais. Enfim. Toda vez que a pessoa pratica uma atividade física, Raquel, acontece dentro do organismo uma explosão de hormônios. Que são os hormônios do bem-estar. De hormônios de bem-estar. Então, tudo isso ajuda, inclusive, na saúde mental, que é algo que todo mundo precisa. Então, a gente sempre fala, né? Corpo são e mente sã. É verdade. Então, quem é esportista sabe, fica com um psicológico mais saudável, pratica atividade física. Eu ia falar disso até, da depressão, né? Começa a produzir as substâncias necessárias para que a gente pense melhor, se liberte de angústia, de sensações muito ruins, que muitas vezes são a carência desses neurotransmissores, enfim. É bem por essa linha. E o exercício contribui muito, 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 muito. Então, é conciliar, né? Terapia, exercício. Mas ter uma vida saudável. Uma vida saudável. Mas, Dalina, e aí, então, para a vida da empreendedora, né? Porque ser empresário, na minha experiência, eu sei, quando a gente é funcionário, a gente encerra o expediente, vem para casa, esquece tudo, só no outro dia. Bom, sexta-feira, então, acabou, só na segunda-feira, vai lembrar daquilo ali. Mas o empresário é empresário 24 horas, não é, Dalina? É 24 horas, mas a gente tem que ter também esse espaço do descanso. Se desligar. Do repouso, do descanso. Sim, é muito necessário. Então aqui tu já está trazendo uma informação muito importante. A gente tem que se policiar para não se deixar levar, porque a tendência é essa, né, Dalina? Então, Raquel, quando vim morar aqui e quando comecei a ter mais contato com outros empresários, o que eu percebi? Uma cultura de valorizar demais o esforço. Parece que a pessoa tem que estar se arrancando os cabelos, a pessoa tem que estar arrancando os braços e só assim merece ter sucesso no seu negócio. E é uma coisa que eu já trago comigo só um pouquinho. Para mim tem que ter leveza, tem que ter harmonia, tem que ter tranquilidade. Por que uma pessoa que consegue gerenciar, fazer seu negócio crescer, ter merecimento dele, sem estar se arrancando os cabelos, sem estar se arrancando a pele, sem ter tanto esforço, se essa pessoa se preparou ou continua se preparando constantemente e aquilo que parece difícil para essa pessoa fica fácil. Sim. Então, será que para aquela pessoa que está mais preparada ou que talvez tem mais talentos e mais habilidades natos, que fica fácil, será que essa pessoa não merece também ter um sucesso dentro do seu negócio? Então, claro. É uma crença, mudar, né? Mudar crença. Essa visão, porque hoje vejo ainda, Raquel, muito empresário que, não consigo, estou dormindo, estou cansado, sabe? A pessoa está assim, no alto ápice do estresse, não dorme, não come, não respira, não nada, porque é a empresa, é a indústria, é o negócio, é problema, é funcionário. Gente, isso não é vida. Não é vida, não é qualidade de vida. Isso encurta a vida, inclusive, né, Dalina? Encurta, deixa a pessoa mais velha, deixa a pessoa com dores, deixa a pessoa doente. Eu já tenho conhecimento de, pessoas conhecidas que foram parar no hospital por alto grau de estresse. Tem necessidade disso? Não. Claro que não. Eu acho que tem que mudar essa cultura. Não é porque a pessoa está se pingando de suor, a pessoa está se acabada. Essa pessoa está trabalhando, essa pessoa merece ter sucesso. Não. A gente pode lindamente estar no salto, levar tudo com leveza, com tranquilidade e ter o mesmo ou até um resultado melhor do que aquele que está se descabelando todo. Então, para mim é muito importante que as coisas sejam leves. E onde vejo que tem muita tumultuação, eu procuro colocar meu toque de leveza. Então, é valorizado
para quem já percebe que harmonia e leveza é muito mais vantagem e um resultado melhor do que quando tem todo aquele estresse, toda aquela preocupação e aquela gritaria. E principalmente o estresse que acaba gerando assim, confusão. Gera mais confusão e gera mais estresse e doenças. Do que solução, né, Adalina? Que dica tu daria para uma mulher que queira empreender? Uma mulher, perfil mulher, quer empreender, ela, uma mulher casada, um padrão aqui, uma mulher casada com filhos e quer empreender o seu negócio. Que dicas tu daria, Adalina? Primeiro, tá? Empreender para quê e para quem? Para quê e para quem? Olha que bacana. O para quê, tu já vai descobrindo a missão, né? Para que eu quero ter este negócio? E para quem, né? Para quem que vai ajudar o meu negócio? E quando falo para quem, Raquel, aqui também tem um ponto bem importante de esclarecer. Eu já vi e conheço mulheres que abriram um negócio para mostrar que é capaz. Disseram que eu não conseguia, agora que vão ver, agora que vou conseguir. Sabe aquela missão vingativa? Então, vai abrir um negócio para quem? Para mostrar para os outros que ela consegue, para mostrar para quem que ela é capaz. Então, quando você entra nessa linha de empreendimento, por mais que consiga um sucesso, vai ser um sucesso vazio e não vai durar. É temporário. Totalmente temporário. Agora eu vou te dizer, a constelação organizacional, existe constelação para empresas também. E tu está referindo, tá fazendo referência aqui a uma dos ensinamentos, que é justamente isso, a missão da empresa, para que esta empresa foi criada. Então, perfeito, Dalina. A missão tem que ser contribuir para um número maior de pessoas, é ou não é? É bem por aí, por não ali é? mesmo. Mas, claro, não negligenciando, claro, as nossas necessidades, ganhar a vida tem que ter um retorno financeiro também. Mas a gente vai contribuir para a vida de alguém, isso tem que ser observado, né? Não tem que ter um sentido negativo de vingança, imagina. E tem muitos casos como esses, Raquel, né, de querer demonstrar assim, que é capaz, vou mostrar para o mundo. A autoafirmação, Então, o que eu falo assim para as mulheres, tá? Em primeiro lugar, ter essa clareza, né? Empreender para quê e empreender para quem. Segundo, é muito importante empreender e poder ter a sua independência financeira. Porque eu falo muito da autossustentabilidade, sabe, Raquel? Mesmo tendo um relacionamento estável, um relacionamento respeitoso, nenhuma mulher sabe se aquele maridão um dia pode ficar doente, pode perder faltar, o trabalho, por alguma razão, ou pode vir a óbito. E o que vai ser dessa mulher e desses filhos se ela nem sabe o que fazer? Se encontra com um mercado assim que... E aí começa a empreender por necessidade. E aí fica tudo mais difícil, tudo muito mais pesado. Quando aquela mulher, ela descobre o que ela quer fazer e a missão dela, para quem ela pode ajudar com isso, e ela começa a ter um retorno financeiro que faz ela autossustentável, então ela acrescenta para a família. Ela acrescenta com aquela leveza, coisas mais... viagens, mais passeios, coisas que atribuem para a família, mais de contribuição, de agregar. Também não pode ser o carro-chefe da família, senão acaba invertendo os papéis. Isso até a constelação familiar explica, né, Raquel? A constelação fala. Então, é muito importante, sim, ter autossustentabilidade. Então, minha dica, meu conselho, a minha orientação maior para uma mulher que ela quer empreender, descubra primeiro para quê e para quem. E a partir dali, empreenda. Tem que empreender. Seja autossustentável. E o caminho se faz ao caminhar também, né, Dalina? As coisas vão acontecendo e aí vai se desenvolvendo, vai buscando as soluções e vai desenvolvendo mais ainda a competência na prática, né? Isso. É muito importante saber que existem cursos, muitos cursos, de empreendedorismo, de marketing digital. Tem vários cursos que vão preparando. Porque... quando a pessoa já quer empreender, sabe para quê e para quem, tem que descobrir as suas habilidades. E ali vem a dica maior, autoconhecimento. Isso. Quando a pessoa tem autoconhecimento, tudo fica com uma clareza
uma leveza, que com certeza, quando descobre os talentos que tem, consegue alinhar tudo com maior tranquilidade. Então, esses 3 pilares ali são fundamentais para que seu negócio dê certo, para que possa ser autossustentável e feliz com aquilo que está empreendendo. Maravilhoso, Dalina. Maravilhoso. Tu tá falando e eu tô assimilando assim para mim. Tô aprendendo muito, muito, muito mesmo. Mas aqui, como é que as pessoas fazem? Tu trabalha com cursos, tu dá algum curso ou ainda não? Tá pensando nisso futuramente? Ou alguém queira uma consultoria contigo? A tua clínica também, como é que o pessoal faz para te acessar, Dalina? Raquel, eu já tive procura de mulheres empreendedoras querendo fazer algum trabalho, uma consultoria comigo. Sim. E hoje estou aberta para isso. Porque não tem nada melhor, né, Raquel, que uma pessoa que já teve essa trilha, que já teve esse sucesso, te oriente com a experiência que teve. Com certeza. Então, eu compartilho sempre as experiências que tive. E hoje estou, sim, aberta a dar essas consultorias, a ajudar aquelas mulheres que estão iniciando o seu negócio ou que já estão dentro do seu negócio e que, às vezes, estão um pouco perdidas, não saber por qual caminho ir, o que fazer, ou estarem naquele limite de querer chutar o balde. Não deve ter empreendido, ou chutar o balde ou fechar. Então, estou aberta para fazer consultoria. Sim. Podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, @esteticadalina. Tá. Que é o da clínica. @estética Dalina. Isso, esse aqui é da clínica. E @Dalina Oficial, que é o meu pessoal. Então, enviando sua mensagem no direct, em qualquer dos 2 Instagram, vou atender elas. E pode comentar aqui também, né? Aqui no nosso podcast, mandar as dúvidas para a Dalina sobre empreendedorismo. Podem mandar também as dúvidas sobre constelação familiar. Quem quiser saber mais sobre um determinado assunto no viés da constelação familiar, podem comentar aqui, que a gente providencia, né, Dalina? Para os próximos episódios também. E eu acho que é isso. Quer deixar alguma mensagem para fazer o fechamento aqui com os nossos seguidores, hein, Dalina? Bom, esse aqui é o primeiro podcast, é o nosso DRCast. Esclarecendo mais uma vez, pessoal, de que DRCast não é de discussão de relacionamento. É DR de Dalina e Raquel. Então, nos próximos episódios, vamos ter convidadas e convidados que vamos trazer informações que vão ser relevantes para todos vocês. Fiquem nos acompanhando, fiquem conosco, se inscrevam ali no nosso canal para que possam receber o sininho avisando que vamos ter o próximo podcast, a próxima gravação. Quero deixar para vocês, gente, um agradecimento por estar nos acompanhando, por se inscrever, por ser nossos seguidores do DRCast. Raquel? Da mesma forma, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Nosso primeiro episódio. Curtam, eu estou tentando decorar, né? Curtam, compartilhem, comentem, ajudem nosso canal, mandem suas dúvidas. É com muita alegria que nós vamos responder, providenciar as respostas para vocês e até promover alguns encontros para debater outros temas sugeridos, né, Dalina? Isso mesmo. Então, nós já temos a próxima convidada que vamos trazer aqui. Vamos falar bastante sobre os cuidados da pele. Vamos falar sobre os tratamentos faciais que a mulherada adora. Vamos trazer uma doutora aqui e vários outros convidados que já estão na lista. Para trazer informações para vocês. Então, aguardem. Beijo bem grande, gente. Se inscrevam. Se inscrevam. Beijo.